O Apache salva a mulher escrava, chicoteada por recusar o rei, e revela um segredo chocante. O sol castigava impiedoso a praça central da vila quando Jurema foi amarrada ao poste, seus olhos faiscando de fogo e desdém contra as figuras que a cercavam. A multidão murmurava, chocada, alguns ocultando o horror, outros sussurrando aquela notícia impossível. A mulher de espírito indomável recusara as ordens do cruel Dom Lourenço, o tirano que reinava com punho de ferro e sem piedade. Ela não se ajoelhara, não dobrara seu corpo à vontade suja do rei. E agora pagaria caro por isso. Os açoites cortavam sua pele com um rugido brutal, chicotes assobiavam no ar, deixando marcas vermelhas como brasas fumegantes em suas costas já cansadas. O sangue escorria rápido, gotejava no chão quente, enquanto a multidão se congelava entre o medo e o fascínio. O cheiro acre de ferro e suor misturava-se à terra seca. Os gritos e os prantos enchiam o ar, um coro de dor e revolta silenciosa. Foi quando El surgiu quase como um espectro, tomando a multidão de surpresa. Pulou sobre o poste, cortou as amarras com lâminas rápidas e precisas, sua voz grave ordenando silêncio. O silêncio caiu pesado, como uma sombra que engoliu o medo do momento. Sem hesitar, levou Jurema nos braços, seu corpo ferido tremendo, mas sua alma incandescente de resistência. Ela o olhou nos olhos. Havia ali, mais que gesto de salvação, havia promessa. Algo não dito que queimava entre eles como uma chama oculta na penumbra. Um segredo antigo, talvez, escondido no passado daquele homem que poucos compreendiam. Airá não era apenas um guerreiro. Carregava mistérios que faziam até a floresta sussurrar seu nome com temor e reverência. Mas a sombra não se dissipava só porque um raio de esperança tinha surgido. À distância, Caetana, irmã de Jurema, observava com olhos frios e traidores. Sua sombra tão escura quanto as intenções que escondia. Rumores corriam sobre planos que poderiam destruir o que ainda restava do Pô. Notícias cruzavam ventos distantes. Várias aldeias haviam sido massacradas. Homens, mulheres e crianças, esmagados pela tirania que aumentava como uma tempestade prestes a desabar. Jurema sentiu a dor da traição arder mais fundo que as feridas da pele. Cada passo na direção daquela floresta não significava só fuga, mas o começo de uma resistência que queimava em seu peito. Ela precisava unir os fragmentos do seu mundo, das aldeias, das famílias, dos sonhos, contra a crueldade de Dom Lourenço. Mas os segredos de Airá eram um enigma que poderia ser a luz ou a sombra deste futuro que se abria diante deles. Haveria escolha sem preço? Haveria vitória sem sacrifício? A noite vinha, o ar era denso, carregado de silêncio, mas também de uma tensão pronta a estourar, e no coração da floresta, dois destinos se entrelaçavam, um amor silencioso, um desespero de liberdade e um segredo que poderia mudar tudo. Mas seria a verdade a chave da liberdade? Ou a sentença final? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. No coração da floresta, enquanto os ecos da multidão ainda vibravam no ar, Jurema segurava firme no olhar de Airá, determinada a se levantar, a se libertar. Mas antes que pudessem dar o próximo passo, um grito cortou o silêncio. Era Caetana, surgindo como um espectro de trevas, seus olhos relampejando com uma fúria que ardia como o próprio fogo. "Não!" ela gritou, sua voz cheia de desespero e traição. O movimento de Jurema congelou. Caetana se aproximou, com a respiração ofegante, como se tivesse enfrentado 1000 tempestades para chegar ali. "Você não pode ir, não depois do que você fez."
As palavras dela reverberavam entre as árvores, carregando um veneno que mudava tudo o que Jurema conhecia. Você está apenas dando munição ao tirano. Então, em um instante, a aridez daquele momento foi rompida por uma revelação devastadora. Caetana ergueu a mão que escondia algo, e o que se revelou fez o coração de Jurema parar. Uma pequena caixa, antiquada, adornada com símbolos que pareciam pulsar. Está tudo aí, Caetana insistiu, seus olhos inchados de lágrimas. O que realmente aconteceu, o que ele fez, o que nós somos. A multidão, antes prisioneira do medo, agora observava com atenção, na expectativa de que o segredo há tanto guardado fosse exposto. Jurema sentiu o peso da revelação se instalar em seu peito, cortando a respiração. Caetana, o que você está dizendo? Sua voz falhou, o desespero invadindo seu ser. O que você tem que me contar? Mas a irmã não parecia disposta a recuar, e seu semblante se transformou em uma mistura de dor e firmeza. A nossa linhagem, não somos meras aldeias. Nós somos descendentes de um grupo de guerreiros que já lutou contra Dom Lourenço. E o segredo da caixa nos liga a ele de uma forma que você nunca imaginou. O que ele sabe? O tom de Caetana era agora tão pesado que parecia ser feito de chumbo. Ele sabe que você é a chave para a revolta e que nosso povo pode usar isso para destruir a tirania. Um arrepio percorreu a espinha de Jurema, enquanto novas perguntas surgiam como uma tempestade ameaçando desabar. E você? O que você fez, Caetana? O que você esconde? O olhar de Jurema se encontrou com o de sua irmã, cada golpe de dor o separando mais. O eco de promessas quebradas pairava entre elas. E então tudo mudou ainda mais abruptamente. Airá, que até então permanecia ao lado de Jurema, recuou com um ar de intenso desconforto. Seu olhar se fixou em um ponto distante, e a revelação se fez também para ele, desenhando uma expressão de horror. Ela não está mentindo, Jurema. Eu sabia, há muito tempo, e o segredo também faz parte de mim. O peso daquele momento caíra sobre eles como uma pedra. O chão sob os pés de Jurema estremeceu. As sombras na floresta pareciam se agitar, como se os próprios espíritos reagissem à revelação. Suas mãos tremiam. Airá, o homem que despertara sua esperança e que a carregara em seus braços, era então parte do mesmo enredo ardiloso que a cercava. Um silêncio se abateu sobre a floresta. Jurema começou a entender que a luta não era apenas contra Dom Lourenço, mas também contra um destino que ela mal compreendia. Não havia somente um amor, mas uma rede de traições, segredos e revelações devastadoras. Tudo estava entrelaçado em uma dança macabra que ameaçava consumir todos à sua volta. Então, uma pergunta ficou flutuando no ar, pesada e dolorosa. Assim, onde estavam os limites entre a salvação e a condenação? Enquanto a verdade se espalhava, o futuro tornava-se uma linha tênue, prestes a se romper sob o peso de cada escolha. E no coração da escuridão, um novo caminho se abria, um que poderia exigir mais sacrifício do que qualquer um estava disposto a pagar. Enquanto o silêncio se instalava entre Jurema, Airá e Caetana, uma tensão palpável pairava no ar, como se a própria floresta segurasse a respiração. Jurema sentia seu coração acelerar, pulsando como um tambor que anunciava a batalha que estava por vir. Mas as palavras de Caetana ecoavam em sua mente, cada sílaba cravando-se como uma lâmina fina. A revelação era um labirinto profundo, e o destino se tornava cada vez mais nebuloso. Você sabia? A incredulidade tingia a voz de Jurema, enquanto um arrepio a percorria. Como você pôde esconder isso de mim? No coração da língua de nossos ancestrais é um poder que não podemos negligenciar, Caetana respondeu, a voz tão contida que parecia um sussurro da própria floresta. A caixa brilhava, reluzindo com uma luz estranha, e não havia dúvidas de que era uma relíquia de importância inestimável. Dom Lourenço teme que a verdade venha à tona. É preciso descobrir o que está dentro dessa caixa. Airá exclamou, sua determinação crescendo como uma chama. Mas
Antes que qualquer um pudesse agir, um grito ecoou à distância, uma voz familiar ardendo com terror. Jurema, a voz pertencente a Renan, o irmão mais novo de Jurema, atravessou a etérea tranquilidade da floresta como um golpe de faca. Ele surgiu entre as árvores, os olhos amplos de desespero, e a respiração ofegante, como se visse os fantasmas da desgraça que se aproximavam. Eles estão vindo. Os homens de Dom Lourenço. O pânico irrompeu como um incêndio. Jurema virou-se, observando a corrida frenética de Renan, que se aproximava de sua figura protegida. Um formidável grupo de soldados avançava, a armadura reluzente refletindo o brilho do sol, formando uma tempestade de aço e terror. O chão tremia sob os passos pesados, e o som de espadas sendo desembainhadas ecoava, cortando o silêncio como uma navalha. Rápido, para a segurança da floresta! Airá gritou, puxando Jurema para seguir. Mas Caetana hesitou, e a expressão em seu rosto mudava rapidamente, como se outra verdade estivesse prestes a ser revelada. Um lampejo de medo e determinação surgiu em seus olhos. Não, esperem! Caetana bradou, mas era tarde demais. Uma explosão de luz branca irrompeu da caixa que ela segurava, como um relâmpago em um céu sem nuvens. O brilho iluminou a floresta sombria, e aqueles que viam, até mesmo os soldados ao longe, pararam momentaneamente hipnotizados. O que você fez? Jurema sentiu o terror hindu misturado à curiosidade, uma conexão cósmica despertando dentro dela. Caetana, eu não sabia que isso aconteceria. Ela sussurrou, um manto de desespero cobrindo suas palavras. A caixa, ela possui uma força imensa, uma maldição ou uma bênção, dependendo de quem a usar. Abruptamente, uma onda de energia irrompeu e, como um vendaval, disparou em direção aos soldados. O efeito foi instantâneo e devastador. Os homens de Dom Lourenço, antes destemidos, foram lançados ao chão, caindo como folhas secas arrastadas por um furacão. O medo transformou-se em pânico, como se os próprios espíritos da floresta tivessem cobrado suas almas. Jurema, presa entre o choque e a necessidade de salvar aqueles a quem amava, olhou para Airá. Ele também tinha mudado, seus olhos agora ardendo com um novo conhecimento, uma conexão que desafiava a própria essência de quem ele era. Eu deveria ter te contado, ele murmurou, lutando contra as correntes de um destino que não poderia mais controlar. Airá, sua voz se elevou, mas neste momento não havia retorno. Os laços de amizade e fidelidade começaram a se desmanchar em torno deles, enquanto uma nova realidade surgia. O que era um amor crescente poderia ser um vínculo mortal? No escuro silêncio que se seguiu, o mundo parecia ter paralisado. A floresta agora pulsava com uma força ancestral, revelando um caminho a seguir. Mas a que custo? Uma nova aliança estava se formando, mas poderia desmoronar assim que as verdades ocultas à luz do dia irrompessem como o próprio raio que havia tocado a caixa. Mas que segredos mais poderiam estar à espreita? E qual seria o verdadeiro custo dessa nova liberdade? Os ecos da escolha ainda ressoavam, pesando sobre eles como a sombra de um destino incerto. O silêncio mostrado antes da tempestade agora se tornava um rugido. Jurema olhava para a caixa, sua essência brilhante pulsando com cada batida de seu coração acelerado. A energia que emanava era palpável, como um eco ancestral que chamava seu nome. Os soldados de Dom Lourenço, aterrorizados, estavam atordoados, mas o verdadeiro terror era sobre o que ainda estava por vir. De repente, uma onda de desespero consumiu o ar. Renan, que havia trazido a má notícia, cambaleou para trás, seu rosto branco como a morte. Jurema, cuidado! Ele gritou, sua voz cortando a confusão como uma lâmina. Mas era tarde demais. Antes que pudesse reagir, as trevas se agitaram à margem da floresta. Uma figura emergiu, envolta em sombras, um homem que parecia feito do próprio crepúsculo. Não! Caetana gritou, seu alarme rasgando o espaço como um grito de advertência. Mas a figura já estava sobre eles. Era Dom Lourenço, o tirano, com um sorriso sinistro que iluminava seu rosto pálido.
Você realmente achou que poderia fugir de mim, Jurema? Sua voz carregava veneno da traição. Um arrepio percorreu a espinha de Jurema. Por que você está aqui? A pergunta escapuliu de seus lábios, a determinação se contorcendo diante do medo. Vejo que a pequena caixa ainda carrega sua promessa. Uma promessa que pode me dar o poder que eu busco, ele disse, gesticulando para a relíquia na mão de Caetana. A expressão de triunfo eclipsava qualquer sombra de hesitação. O tirano avançou, cada passo pontuado por uma traquinagem maligna. Não toquem nela! Airou Jurema, sua voz se elevando, cada sílaba saindo como uma oração. Mas Dom Lourenço já estava ao seu lado, mãos ágeis como serpentes, pronto para se apoderar da caixa. E foi então, num turbilhão de tragédia e revelação, que a verdadeira natureza do artefato brilhou. Caetana, em sua luta para proteger a caixa, acidentalmente a deixou escapar de suas mãos. O objeto girou e se abriu ao chão, revelando um brilho ofuscante no centro que iluminou a floresta em um espectro de cores vibrantes. Não! O que você fez? A voz de Airá era um eco de desespero, enquanto a caixa absorvia a luz do sol, revelando cada runa, cada símbolo que parecia dançar no espaço. Os segredos não podiam ser libertados assim. E em um instante, o chão sob seus pés se partiu. Uma fissura se abriu com um estrondo retumbante, engolindo qualquer coisa que estivesse a seu alcance, incluindo os próprios soldados de Dom Lourenço. Eles caíram, gritando como folhas secas levadas ao vento. Mas no meio do caos, algo inimaginável aconteceu. Do fundo daquela fenda espacial, uma figura familiar emergiu. Jurema. A voz era baixa, uma súplica enraizada confundida com dor. Era a voz de seu pai, perdido há muito tempo. A figura que ela acreditava ter sido tirada de sua vida pela tirania do rei. Ele estava mais pálido que nunca, como um eco do passado. Mas seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. Você não entende, não confie no que você pensa que é. Um grito de Jurema se soltou como um lamento. Pai, é você? O tempo parou, o passado e o presente colidindo, se entrelaçando em um caminho que era tanto redentor quanto destrutivo. A revelação atordoou a todos ao redor. O tirano se aproximou com um sorriso cínico. Viu como a verdade se esconde, Jurema? Há muito mais entre vocês do que você imagina. Esse segredo, esse legado, é a real chave do poder. E em seu olhar havia um brilho de triunfo, como se ele soubesse que suas mentiras eram mais poderosas que qualquer verdade. Os eques de choque se espalharam como uma corrente elétrica. Cada figura paralisada, entrelaçada com os fios de um destino trágico. Jurema sentiu o chão desabar sob seus pés, enquanto o mundo ao seu redor desmoronava em revelações. O que estava prestes a se revelar era muito mais profundo e desolador do que ela could imagine. E com o peso da descoberta do passado caindo sob seus ombros, Jurema se viu diante de uma escolha cruel, um legado de guerra ou a promessa de uma nova vida em ruínas. Escolha sabiamente, sussurrou a voz de seu pai, enquanto as sombras dançavam ao redor deles, confiadas em seu poder de comoção. E os segredos agora expostos pareciam reverberar na floresta, prometendo uma mudança que ninguém estava preparado para enfrentar. No coração da floresta, enquanto os ecos da multidão ecoavam na mente de Jurema, a revelação do pai pairava como um fardo sombrio. As palavras dele, como lâminas afiadas, cortavam o ar. Você não entende. Não confie no que você pensa que é. O peso daquela frase misturava-se com a urgência da situação. As sombras dançavam ao redor, e a presença de Dom Lourenço se tornava mais opressiva. A expressão de Jurema se contorceu em confusão e terror. O velho tirano agora sorriu, um sorriso que parecia brotar das profundezas do próprio inferno. Ah, minha querida Jurema, eu sempre soube que o passado tinha segredos a serem revelados. Ele apontou, a voz ressoando como um eco maligno entre as árvores. Essa caixa é a chave de algo muito mais grandioso do que você pode imaginar. E você, minha querida, está no centro de tudo isso.
Os brados e desespero misturavam-se ao som do coração acelerado de Jurema, que se sentia presa entre o amor e a traição. Mas antes que pudesse formular uma resposta, um clarão intenso irrompeu da caixa caída. A luz era como um sol detonando em seu corpo, despedaçando a escuridão ao seu redor. A floresta tremia, puxando a energia que emanava da relíquia. Então a terra sob seus pés se partiu em fissuras, como se o próprio mundo estivesse gritando. Jurema viu figuras sombrias surgindo das fendas, espectros do passado que dançavam ao redor. Eram os guerreiros de sua linhagem, uma legião de almas perdidas que ela nunca soubera que existiam. E como se um véu tivesse sido levantado, Jurema compreendeu a verdade, atingindo-a como um soco no estômago. Você é uma deles, Jurema, a verdadeira herdeira da linhagem dos guerreiros, gritou Caetana, seu olhar revelando uma verdadeira mistura de temor e admiração. Cada um deles está aqui para lhe ajudar ou lhe destruir. Nesse exato momento, uma sombra escura se destacou entre as figuras. Era um homem, mas não qualquer homem. Era o pai de Jurema, seus olhos agora brilhantes e uma aura de poder rodeando-o. Desperte, minha filha. Use a essência de nossa linhagem. A luta é nossa. O sangue corre mais forte do que nunca. A reviravolta no espírito dela disparou chamas de força e coragem. Mas as palavras de seu pai também acenderam sementes de dúvida. Mas, meu pai, você nunca esteve aqui. O nó na garganta dela começou a doer. O que aconteceu com você? As questões saíam desenfreadas. Mas era seu coração que falava, não sua mente confusa. Foi então que a sombra de Dom Lourenço se aproximou, como o próprio diabo em um conto maligno. A linhagem é uma cadeia que aprisiona você, Jurema. Você nunca foi livre. Você sempre foi um peão em seu próprio jogo. O veneno em sua voz permeava o ar, causando um frêmito na multidão. Mas nesse momento de choque, um novo clarão irrompeu, pulsando como se o próprio céu estivesse respondendo à batalha de vontades. A caixa, ainda no solo, soltava faíscas como estrelas cadentes, envolvendo todos em um halo de luz. Jurema sentiu a presença dos guerreiros, antigos espíritos ao seu redor, e a conexão crescia. Uma escolha. O peso era imenso e a dúvida intensa. Poder. Liberdade. O tempo parou quando ela percebeu que a única maneira de triunfar sobre Dom Lourenço não era apenas com a força bruta, mas absorvendo aqueles que estavam além da vida. Seus olhos se encontraram com Airá, e naquele instante tudo se alinhou. Ele sussurrou: a verdade é uma arma, Jurema. Não deixe que eles a usem contra você. Era um lembrete de que o amor era tanto uma bênção quanto uma maldição. A caixa, agora vibrando, exibia símbolos que dançavam na luz. A escolha está em suas mãos, Jurema. O passado se entrelaça com o presente. Ouvia os murmúrios dos guerreiros e, ao mesmo tempo, sentia a angústia de seu futuro. Sua respiração se acelerou e, em meio ao turbilhão, a realidade ficou mais clara. E, abruptamente, na confusão, um grito cortou o ar. Não avança, Jurema! Renan, com os olhos arregalados, exclamou. O pânico em sua voz era palpável. Eles não são o que parecem. Você não pode confiar neles. As palavras de Renan reverberaram como trovão. O mundo ao redor começou a desmoronar, revelando realidades que ela não poderia sequer imaginar. Naquele momento, Jurema compreendeu que não se tratava apenas de destruição ou liberdade, mas de que escolhas e alianças eram mais instáveis do que qualquer um poderia prever. O que você sabe, Renan? A necessidade de saber o que se escondia por trás da traição e da lealdade a consumia. As palavras dele eram a chave para sua própria salvação. Mas a resposta nunca viria. Uma nova figura começou a emergir das sombras da floresta, silhueta elegante, com um brilho de poder latente que paralisou todos. Um rosto familiar que poderia redefinir tudo. Cada coração na floresta estava prestes a ser testado ao máximo. E a linha tênue entre amor e traição estava prestes a romper-se. Jurema,
A voz era suave, mas a emoção por baixo era uma tempestade. Eu sou, na verdade. E enquanto a revelação pairava na tensão do ar, tudo se preparava para os segredos que ainda estavam por vir. No coração da floresta, os ecos da revelação pairavam no ar como uma tempestade prestes a desabar. O olhar dos presentes entrelaçava-se em confusão e desespero. Jurema, a figura familiar, sussurrou novamente, seu semblante iluminado pela luz que emanava da caixa. Sua voz era suave, mas o peso de suas palavras era devastador. Eu sou, na verdade. A brecha entre o passado e o presente se estreitava enquanto todos aguardavam a conclusão daquela frase. Mas antes que pudesse se concretizar, o solo sob os pés de todos estremeceu ainda mais, como um aviso das forças que estavam por vir. A caixa, agora pulsando com uma energia sobrenatural, iluminou a floresta em um brilho surreal, refletindo os medos enterrados e os segredos mais obscuros. Jurema, você precisa entender. A figura começou, mas com um movimento brusco, o tirano, Dom Lourenço, avançou, interrompendo-o com o... Já era hora de uma reviravolta dramática. O sarcasmo em sua voz cortava o ar. Cale-se! Jurema gritou, sua força alimentada pela fúria. A presença de seu pai preenchia o ambiente, mas o véu de mistério que o cercava ainda estava longe de se desfazer. Porém, o que aconteceu a seguir foi ainda mais impressionante. De repente, um grito agudo ecoou pela floresta. Era Caetana. Não acredite nele, Jurema. Ele não é seu pai. É uma armadilha. Suas palavras reverberaram como se um raio tivesse atingido o coração da reunião. A multidão estremeceu e cada um olhou ao redor, mergulhando na dúvida. Jurema ficou paralisada, o olhar entre seu suposto pai e Caetana, cada palavra carregando o peso de um destino iminente. A revelação, um golpe de misericórdia, mudava tudo. Como você pode dizer isso? Jurema se virou para Caetana, sua voz embargada. O dilema entre a esperança de um reencontro e a possibilidade de uma traição enfraquecia suas pernas. Ele é o meu pai. Mas Caetana sacudiu a cabeça com veemência. Ele nunca teve perdido. É ele quem controla as marionetes ao nosso redor. É ele quem alimenta Dom Lourenço. O silêncio cortante foi rapidamente quebrado pela gargalhada do tirano, que se regozijava com a cena. A verdade é um veneno, minha querida Jurema, e você, como todos os outros, está à beira de se deixar envenenar. Nesse momento, o ar parecia vibrar, e um relâmpago atravessou o céu nublado, anunciando uma transformação que estava prestes a ocorrer. O brilho da caixa se intensificou, e uma corrente de energia percorreu a floresta, como um sussurro ancestral ganhando força. Não, não, não. Jurema tentou se aproximar de seu pai, mas ele estava envolto em sombras que se agitavam furtivamente na luz. Diga a verdade, por favor. O que você fez? A desolação na sua voz ecoou na floresta, reverberando nas árvores com um desespero profundo. Então, de repente, a figura envolta em trevas se desfez como neblina ao amanhecer, revelando a verdade. O que emergiu debaixo da superfície era uma forma estranha e distorcida. Já não era o pai amoroso que Jurema recordava, mas uma entidade, uma essência amaldiçoada que fora aprisionada. O olhar dele, outrora familiar, agora era frio e calculista. Eu sou um espírito guardião, um arauto de ti mesmo, ele declarou, a voz ecoando como um trovão distante. E é hora de você herdar o que está destinado a você, minha filha. Uma onda de dor atravessou o ser de Jurema. A verdade era mais sombria do que qualquer um podia imaginar. Destinado a você. Não acredite, Jurema. Caetana gritou, desesperada. Ele quer controlá-la, usar você como um sacrifício para conquistar o poder que perdeu. Os murmúrios da multidão agora se tornavam gritos de confusão. O pânico se espalhava como fogo que consome tudo em seu caminho. Jurema estava em um pesadelo sem fim, presa entre a luz e a escuridão. As expectativas que antes eram claras, agora estavam desmoronando, reformulando tudo o que ela conhecia.
E no clímax da tensão, as palavras de Dom Lourenço ecoaram, revelando a cruel ironia que seus destinos estavam entrelaçados. Você será minha rainha, e sua linhagem se tornará a maior de todas, permitindo-me governar com ainda mais poder. Um silêncio absoluto se fez, e a escolha que se apresentava diante dela era sombramente clara. Ou abraçar o legado de um passado sombrio, ou lutar contra o destino que a forçava a se tornar aquilo que sempre temera. E, no ápice do desespero, um grito irrompeu. Jurema, escolha! A reação coletiva foi de espanto. A floresta estava repleta de revelações, e as sombras ocultas revelavam suas garras com desejo. O futuro estava agora em suas mãos, mas que escolhas restavam se tudo que tinha sido ensinado era uma mentira? E assim, no coração da floresta, no meio deste conclave de horrores e verdades, Jurema ficou paralisada, entre uma escolha que poderia salvar ou condenar seu povo, enquanto o universo ao seu redor tremia, aguardando sua decisão final. No coração da floresta, onde o ar pulsava com a urgência de revelações, Jurema parecia estar à beira de um abismo. As palavras de seu pai, envoltas em sombras, ecoavam em sua mente. Destinado a você. A sensação de que as verdades estavam ao alcance, mas ainda invisíveis, apertava seu peito como um grilhão. Jurema, escolha! O grito de Caetana cortou a atmosfera elétrica. O tempo parecia se esticar. Cada segundo era um fardo que puxava suas emoções para um abismo desconhecido. O tirano, Dom Lourenço, esnacarizava-se como um arauto das trevas, pronto para colher os frutos de seu desespero. O olhar de Renan estava colado ao chão. A expressão de terror contagiava os outros. Jurema girou a cabeça, atenta aos murmúrios cada vez mais intensos da multidão. A caixa resplandecia intensamente, mas a barreira entre a luz e as trevas tornava-se cada vez mais tênue. Seria ela um símbolo de esperança ou de condenação? Não se deixem enganar. Caetana gritou, o desespero em sua voz penetrando os corações aflitos. O que todos nós sabemos, precisa ser revelado. As palavras imbuídas de alarme reverberaram, acendendo uma centelha de esperança e confusão. Mas antes que pudesse aprofundar sua advertência, a luz da caixa explodiu em um brilho ofuscante. Naquele instante, o chão tremeu e uma fissura se abriu sob todos, como um inimigo traidor espreitando nas sombras. A multidão gritou em pânico, ao ver o abismo se alargar. Mas de dentro daquela profundidade recém-assentada, uma figura tinha surgido, seu semblante digno, mas distorcido por um poder maligno. Eu sou a fonte, a figura declarou em um tom que ecoou sinistramente. A voz reverberava como um canto de sirena, atraindo olhares confusos. O espírito, a ligação entre o passado e presente. E eu não estou apenas aqui para observar o desastre. Eu sou o desastre. No meio da agitação, os sussurros cresciam. O que está acontecendo? Jurema perguntou, sua voz martelando a dúvida que se instalava. Um tremor percorreu as árvores. Foi então que Dom Lourenço, em sua sede insaciável de poder, sorriu com um brilho maligno em seus olhos. Você não sabe, Jurema, mas é hora de desvelar a verdade. Essa entidade, este espírito que clama por sua força, é a essência de sua linhagem. E você, minha filha, é a escolhida para moldar seu destino. Caetana, chocada, hesitou. Não, isso não pode ser verdade. Sua voz falhou, e o medo se disseminava entre os presentes. Mas o espírito riu, seus olhos brilhando como estrelas sombras. E a primeira lição é: tudo o que você conhecia é um labirinto de mentiras. Dom Lourenço é, na verdade, seu verdadeiro pai. Você é apenas o fechamento de um ciclo, o clímax da ambição. As palavras cortaram o ar, e um mais horrível silêncio desabou sobre todos. Jurema sentiu sua sanidade balançar. Não poderia ser. O terror tomou conta de seu corpo, a palavra pai se transformando em veneno nas cordas de sua garganta. Caetana estava certa. Tudo o que havia crido fora um eco vazio de um passado que moldara seu presente. O que estava frente a ela, mais do que um homem, era uma máquina de manipulação que engendrara suas esperanças e medos.
A multidão estava estática, cada olhar fixado na espiral de caos que se desenrolava. Não existe linha entre amor e ódio que não possa ser cruzada. O espírito prosseguiu, sua voz como uma sinfonia que enervava a mente. E Jurema será a porta de entrada para um novo reino. Você, minha querida, será a rainha de um novo reinado de terror. Não. Jurema bradou, sua mente queimando com a dor da verdade. A revelação não apenas a desnudava, mas a desintegrava. Você não pode me usar para suas ambições. Ah, minha bela Jurema, Dom Lourenço zombou, seus olhos afiados como lâminas. Você já é parte de mim, e isso é uma escolha que você não pode evitar. Nesse momento, algo se rompeu dentro de Jurema. As correntes que pareciam inquebráveis agora soaram como cristal se estilhaçando. Em meio ao seu desespero, cresceu uma chama de determinação, pulsando como um coração que recusava ser silenciado. A questão agora não era apenas sua identidade, mas a luta pelo futuro do seu povo. E assim, ao som do tamborilar de corações e gritos, a linha entre o destino e a escolha se borrava. O que seria realmente sua verdadeira resistência? Com uma determinação recém-descoberta, Jurema olhou nos olhos de cada um ali, cada amigo e cada inimigo. Se é uma batalha que você deseja, Dom Lourenço, então uma batalha você terá. Mas a verdade era ainda mais vertiginosa. O próximo passo não estava claro, e o caminho à frente se desenhava como um labirinto sombrio, preenche de dúvidas e sombras. O que mais poderia a revelação trazer? Um novo mundo se aproximava, mas a que custo? E no eco de sua declaração, a floresta sussurrou um segredo ainda mais profundo, aguardando para ser desvelado. No coração da floresta, onde os ecos das palavras de Dom Lourenço ainda vibravam no ar, uma tensão palpável pairava. Jurema, com seu espírito indomável, ouviu os murmúrios da multidão como se fossem vozes de fantasmas. O peso da revelação apertava seu peito. Se é uma batalha que você deseja, Dom Lourenço, então uma batalha você terá. Sua determinação ardia, mas no profundo de seu ser, uma sombra de dúvida crescia. Então um frio cortante assolou a floresta, e uma nuvem negra se formou acima deles, como se a própria natureza reagisse àquele confronto. A caixa pulsava, incandescente, e uma energia elétrica dançava pelo ar. Todos olharam, apreensivos. O terror crescia à medida que sombras dançantes surgiam do nada, formando figuras que pareciam cunhadas nas trevas. Com um clangor ensurdecedor, a terra tremeu, e uma fenda se abriu, engolindo tudo ao seu redor. Rápido! Para longe! Airá gritou, mas antes que pudesse puxar Jurema, uma onda de luz irrompeu da caixa, como um sol nascente, quase cegando a todos. O que? Jurema sussurrou, seu coração disparando. A luminosidade revelou verdadeiros espectros, guerreiros de sua linhagem, dançando e girando ao seu redor, como se o destino estivesse finalmente se cumprindo. Mas no meio desta revolução de luz e sombra, um grito rompeu o ar, cortando o silêncio como um punhal afiado. Era Renan, seu rosto pálido e os lábios tremendo. Jurema, não! Você não pode. A multidão prendeu a respiração, os olhos fixos nele em sua agonia. Então o inesperado aconteceu. A fenda na terra, antes inofensiva, agora começou a se fechar rapidamente, como se um poder ancestral estivesse sendo liberado. As sombras gritaram e um brilho ofuscante exauriu a presença dos guerreiros. Renan, faça algo! Angústia na voz de Jurema era palpável, mas ele não se movia. Antes que o desespero pudesse engolir a situação, Renan, em um ato quase hereditário, ergueu a mão e uma estranha conexão se formou entre ele e a caixa. Um eco de luz passou por sua palma e o ambiente tornou-se um redemoinho de energia. As figuras assombradas pararam, atentas. O que você está fazendo, irmão? Jurema gritou descontrolada, mas ele apenas sorriu com uma tristeza profunda, revelando um poder que ele nunca soubera possuir. Então, com uma força sobrenatural quase palpável, Renan declarou:
que todos os segredos sejam revelados. E a luz da caixa, como um raio de sol cataclísmico, invadiu a floresta. Nesse instante, a revelação convulsionou o espaço. Todos os segredos, as traições e as verdadeiras intenções se manifestaram. As sombras, antes rechonchudas e tentadoras, agora se desvaneceram, revelando verdades cruéis. Você, não! Jurema estremeceu ao perceber que Renan, seu irmão, não era apenas um simples guerreiro. Ele era o verdadeiro descendente do poder ancestral que Dom Lourenço tanto desejava, o que o tornava uma peça fundamental na disputa. Dom Lourenço, com a expressão gélida em seu rosto, sorriu sinistramente. Ah, então era você, Renan. O verdadeiro herdeiro. Eu sempre soube que havia mais em você do que aparentava. A revelação era como veneno, e a multidão estava em silêncio atônito, enquanto Jurema se via despedaçada por essa nova verdade. Foi você quem tramou tudo isso? A acusação transbordava da garganta de Jurema, queimando suas cordas vocais. Mas antes que Renan pudesse responder, a fenda no chão se agigantou, como um abismo insaciável, atraindo todos para um futuro incerto. Não, não posso perder você também, ela bradou, enquanto seu coração se despedaçava. E, em um sopro do destino, a caixa se fechou, sugando as sombras e revelando apenas uma luz ofuscante. Então, tudo desabou. Jurema, presa entre a revelação de que Renan era o verdadeiro portador do legado e suas consequências devastadoras, viu a destruição sendo levada embora, e uma nova obscuridade engolindo a floresta. E assim, com suas esperanças traídas e seu mundo começando a desmoronar, um único pensamento persistia em sua mente. O que será que Renan escolheria fazer com esse poder recém-descoberto? O futuro estava irremediavelmente atado nas mãos de quem nunca desejou carregá-lo. No coração da floresta, onde o chão tremia sob o peso da revelação, Jurema se via às portas de um abismo, a luz da caixa pulando e dançando como um espectro indomável. A declaração de Renan reverberava nas paredes de sua mente, que todos os segredos sejam revelados, e à medida que a luminosidade irradiava, os ecos do passado fogueavam todas as certezas que ela tinha. De repente, uma sombra, algo diferente se materializou da fenda aberta no solo. As figuras ancestrais, uma vez majestosas, agora pareciam distorcidas, como se a própria natureza os fosse flagelar. O espírito guardião falou com uma voz ecoante. Eu voltei, e trago a verdade. As palavras passaram como um soco no estômago de todos. Um murmurinho irrompeu entre os presentes. O medo e a ansiedade se tornaram palpáveis. Renan, ofegante, olhou para Jurema, seu olhar transmitindo um campo de tensão. Isso não pode ser. O que está acontecendo? No mesmo instante, a fenda se alargou e uma luz ensurdecedora emergiu, revelando uma figura real, um corpo que todos conheciam, mas que por tempos fora considerado perdido. Era o antigo rei, pai de Dom Lourenço e também pai de Jurema e Renan. Eu sou o verdadeiro guardião da linhagem. A voz dele soou como o eco de um trovão, e o choque varreu a multidão. Não, não pode ser! Jurema gritou, seus olhos arregalados com o terror da descoberta. Cada frase, como um golpe físico, aniquilava a sanidade do que sabia. Mas você foi dado como morto. Como pode estar aqui? O antigo rei sorriu, um sorriso que misturava tristeza e poder. A morte é um conceito maleável, minha filha. Fui aprisionado, moldado pelo poder que não compreendia, o mesmo que atualmente consome seu irmão. Todos viraram os olhares para Renan, cujos olhos agora brilharam com um entendimento sombrio. Não, Renan! Caetana bradou. Enquanto a tensão crescia, os murmúrios da multidão se tornavam gritos de pânico. Ele é um traidor, ele não pode ser o coração da nossa revolução. Mas as palavras dela se perderam em um mar de dúvida, onde cada coração pulsava com o peso das novas revelações. Dom Lourenço, determinado a manter seu poder, ergueu a cabeça. Não importa quem você é, eu sou o escolhido. Esta floresta é minha, e a linhagem que eu carrego, eu a dominarei.
O brilho de ódio em seus olhos fez o sangue de Jurema congelar, e sem perceber, ela começou a recuar. À beira de um caos iminente, um dilema se instalou. Quem era o verdadeiro inimigo? O espírito, essa entidade que se dizia seu pai, ou seu próprio irmão? E enquanto a caixa pulava a cada segundo, uma onda de energia percorreu Jurema. Uma memória, um vislumbre do passado perdido, despontou em sua mente. Ela se lembrou das histórias da infância, as narrativas que seu pai costumava contar ao redor da fogueira. Mas agora, essas narrativas soavam como mentiras encobertas, como camadas de um grande e traiçoeiro labirinto. Vocês não entendem. Jurema gritou. Sua voz tremia e carregava a ferocidade de alguém que se recusava a ser dominado. A luta não é entre nós, mas contra aqueles que buscaram manipular nossa história. Se não nos unirmos, seremos devorados. Nesse instante, a caixa irrompeu com um brilho tão intenso que cativou a atenção de todos, até mesmo a de Dom Lourenço e seu pai. Era o momento do precipício, mas a prisão da incerteza pairava no ar, como uma nuvem prestes a desabar. As figuras ancestrais continuaram a girar em um composto de luz e escuridão, enquanto Jurema percebeu que ainda havia uma escolha a ser feita. Mas a dúvida permanecia como um gume afiado. 2 irmãos, um legado e um passado obscuro abriam-se diante dela, e com cada batida frenética de seu coração, a tensão crescia como uma tempestade prestes a romper. A escolha final estava comprometida na linha do destino. Uma nova era ou a antiga tirania, e a verdadeira identidade dela se desvanecia como a luz que começava a se dissipar. A batalha finalmente se desenrolaria. Mas qual lado escolheria? O tempo escorria como areia entre os dedos, e a pergunta pairou no ar. Quem realmente eram eles neste intricado jogo de sombras? No âmago da floresta, um silêncio sepulcral envolvia todos à medida que a verdade se desenrolava como um tapete de mistérios. Jurema estava na fronteira de um abismo, seu coração pulsando descompassado. A luz da caixa brilhava intensamente, revelando a figura de seu pai, e as palavras de Renan ecoavam. Que todos os segredos sejam revelados. O tirano, Dom Lourenço, sorria com um entusiasmo maligno. Finalmente a verdade emerge. Vocês, meus amados filhos, não fazem ideia do poder que vocês carregam. Foi como se o mundo estivesse prestes a desabar sobre eles, e Jurema sentia as sombras ao seu redor se agitando, impacientes e sedentas por respostas. Parem! O que você quer de nós? A voz de Jurema tremia, refletindo a tempestade de emoções. Cada estrela no céu parecia observar o desenrolar dessa história, enquanto os murmúrios da multidão se tornavam gritos de pânico. Você sempre foi a escolhida, Jurema, a verdadeira herdeira da linhagem de guerreiros. E agora, com Renan ao seu lado, podemos restaurar o que foi perdido. O espírito do rei, emanando uma aura poderosa, olhou fixamente nos olhos de sua filha. Verdade ou mentira? Eu não posso acreditar em você, Jurema retrucou, sua voz ardendo com indignação. O fogo da luta queimava em seu peito, e a necessidade de liberdade pulsava como um tambor em sua alma. Então Renan, com um olhar penetrante, levantou-se. Não precisamos dessa divisão, Jurema. O nosso poder só prevalecerá se nos unirmos. Não deixe que a história nos separe. O apelo dele permeou o ar como a canção de um rouxinol ao amanhecer, e por um breve instante a tensão começou a se dissipar. Dom Lourenço, percebendo a mudança, ergueu as mãos em um gesto de desespero. Vocês não podem fazer isso. Essa união será a ruína. Vocês só têm uma escolha, seguir meu caminho ou perecer. Sua voz era um aguilhão, tentando ferir, mas a chama da resistência iluminava o espírito de Jurema. Se a verdade é o que estamos buscando, então que seja. O passado não pode ditar nosso futuro. A determinação em suas palavras soou como um chamado a todos que estavam ao seu redor. E como um eco ressoante, a multidão começou a se mobilizar, unindo-se à crença de Jurema. A caixa, pulsando com uma energia crescente, começou a emitir um som profundo, como o rugido de um dragão adormecido.
Em meio ao caos, Jurema sentiu a força ancestral fluir através dela. Uma conexão com seus antepassados, que a preenchia com uma coragem inquebrantável. Agora! Jurema gritou, e com um gesto convicto, dirigiu-se ao chão aberto. A luz da caixa iluminou a figura de seu pai, que hesitou por um momento, mas então se dissolveu em um brilho magnífico, perdendo a forma de um tirano e revelando um espírito ancestral, um guardião da floresta. Que a verdade prevaleça e que os corações permaneçam unidos. Sua voz ecoou como um trovão, e juntos, Jurema e Renan ergueram as mãos, unindo-se como um farol de esperança. A luz emanada da caixa irrompeu como uma explosão, envolvendo todos em um manto de proteção. As sombras dançavam e a realidade começava a se moldar. O passado se entrelaçava com o presente, enquanto a floresta vibrava com um novo sentido. As figuras ancestrais começaram a se dispersar, bem como Dom Lourenço, que foi consumido pela luz, seu poder finalmente subjugado. O silêncio que seguiu foi quase ensurdecedor. A floresta agora pulsava com uma nova energia, e os presentes perplexos se entreolhavam, buscando entender o que acabara de acontecer. Renan, ainda aturdido pela revelação de seu papel, olhou para Jurema, um novo brilho nos olhos. Estamos juntos nisso, Jurema. Vamos reconstruir nosso futuro, um céu limpo após a tempestade. As palavras dele envolveram-na em uma onda de esperança, mas o presságio de novos desafios ainda pairava no ar. Assim, com corações entrelaçados e destinos entrelaçados, Jurema e Renan se voltaram para a nova jornada que se antevia, cientes de que, embora o tirano tivesse sido vencido, as sombras da história não eram fáceis de dissipar. E em uma terra onde o sol começava a se pôr, uma nova era despontava no horizonte, repleta de mistérios e promessas, onde cada dia seria uma escolha. E no íntimo da floresta, as vozes dos ancestrais sussurravam a cada passo. Agora, antes que esta história se apague na memória, um apelo urgente. Você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que aguardam por você. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais contos incríveis cheguem até você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho impactante. Não espere nem mais um segundo.